Olá, bom dia. Bom dia para você que amanheceu nesse domingo diferente, nesse domingo especial. E estamos aqui para encerrar a nossa Semana dos Indesistíveis, a semana a qual estivemos aqui durante 7 dias, às 5h57 da manhã, para orar, para receber a palavra de Deus, para receber o dia, para receber a voz do Espírito Santo, dando para nós direção, dando para nós ousadia, dando para nós uma palavra de comando, de indesistibilidade, de permanência, de confiança em Deus, de que Ele é Deus e que Ele está com você, que Ele é o que te sustenta, que Ele é a tua torre forte, que Ele é o teu refúgio, tua fortaleza. Muito bom dia, Vânia. E hoje eu quero me ater tão somente, além de orar com você, de compartilhar a palavra de hoje, que é o nosso último encontro da Semana dos Indesistíveis, porque outros encontros nós teremos, mas saiba que o que nos faz permanecer e prevalecer é a nossa constância com Deus, a nossa fé inabalável, a nossa perseverança. E é a palavra que nós vamos compartilhar hoje. Eu quero iniciar orando e louvando ao Senhor juntamente com você pelo dia. Feche os teus olhos aí, eu não sei como você está, como está o seu dia hoje, mas saiba que o nosso Deus é o Deus que tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, e o coração dele, os olhos dele estão voltados para ouvir o clamor que sai da tua boca, para ouvir o clamor que sai do teu coração. Seja qual for a situação que você estiver passando, saiba que o Senhor é contigo, que Ele está aí para te alcançar. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por esse dia, louvamos ao Senhor pelo dom da vida, louvamos ao Senhor porque Tu és um Deus inabalável, Tu és o soberano, Tu és o guarda de Israel, Tu és o santo, poderoso Deus. Tu és aquele que tem cuidado de nós, que tem todo o poder, domínio, controle nas mãos. Nós louvamos o Teu nome porque é o Senhor que nos sustenta. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor esteve conosco e nós te rendemos graças por isso. Nós temos um coração grato a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, Pai, louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor venha sobre cada lar agora, que o Senhor visite cada um dos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe os lares, que o Senhor alcance os lares, e que o Senhor entre com a provisão, que o Senhor entre com um milagre, que o Senhor sustente o teu povo nos dias difíceis e que o Senhor seja glorificado pelo teu povo nos dias de bonança, nos dias de bênção, nos dias de festa. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, quero ler apenas um versículo inicialmente, que está no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, que diz assim: A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. O início do capítulo 18, desse capítulo que nós lemos, o versículo 24,
fala que havia muita fome sobre a terra à época, tempo em que não chovia. E por causa da seca, havia fome sobre aquele povo. E o rei Acabe, ele estava diante de uma situação difícil e existiam ali profetas. Bom dia. Existiam ali profetas que, na verdade, já tinham morrido por causa da mulher de Acabe, que nós sabemos bem quem é, Jezabel. Mas o povo estava sofrido, o povo estava massacrado, o povo estava morrendo. Alguns estavam até morrendo por causa da grande fome que havia sobre aquele lugar. E Elias foi um profeta do Senhor. Mas há algumas características no profeta, né? O profeta libera a palavra, só que ele também se responsabiliza pela palavra que ele libera. E eu não vou contar toda a história, porque além de nós conhecermos, você depois pode ler também, mas eu quero me ater a essa parte em que Elias, profeta do Senhor, ele havia passado, ele sabia o que estava acontecendo no meio do povo. Ele foi acusado por Acabe de ser um perturbador do povo. E ele desafiou os deuses estranhos. E naquele momento... Só um minuto, gente. Vou dar uma pausa aqui para ver o que tá... Bom dia, paz do Senhor Jesus. Por favor, acabei de entrar em casa, estava no hospital com a pressão muito alta, 18/10. O normal da minha pressão é 12/8. Achei que não ia chegar a tempo para ouvir, mas amém. Então, graças a Deus que você tá aí. Depois a gente conversa, tá? Em particular. Graças a Deus, aleluia que você tá em casa. E como eu estava dizendo, o povo estava massacrado e Elias foi acusado de ser um perturbador, mas o povo estava sofrendo fome. Elias era um profeta conhecido, mas não era conhecido por ser um profeta como os outros, por ser um profeta de Baal, por ser um profeta que servia a outros deuses. Pelo contrário, Elias era visto como alguém diferente, como aquele que serve a um Deus e que permanece servindo a esse Deus. Então aqui eu já inicio compartilhando com vocês e chamando-lhes atenção sobre o que a palavra de Deus diz para que nós nos mantenhamos indesistíveis e conquistamos as vitórias que Deus tem para nós, é que o Senhor pergunta para nós, na verdade eu pergunto para você, a que Deus você serve, a que Deus você tem servido? Como tem sido sua vida esses dias? Você tem servido a Deus ou você tem servido a Baal? E Baal aqui pode ser tanto, qualquer tipo de Deus. Pode ser o dinheiro, o mamon, pode ser a vaidade, pode ser o seu próprio ego, as suas próprias vontades, pode ser a sua birra com Deus. Ah, Deus, já que o Senhor não falou comigo na hora que eu queria, então eu vou fazer isso. Isso é servir a Baal. E a palavra de Deus diz que não tem como servir a dois senhores. E servir a Deus requer de nós disciplinas espirituais, requer de nós indesistibilidade, porque Deus ele responde, Deus opera milagres, mas tudo no tempo dele, tudo na hora dele. E veja, Acabe mandou o seu servo procurar água para servir os animais do campo, para que servisse de alimento para o povo e que não morressem muitos. E então, no meio do caminho, o servo de Acabe encontrou o profeta Elias. E quando ele encontrou o profeta Elias, ele se prostrou diante do profeta e ele disse: És tu mesmo, meu senhor, o profeta Elias? Tu sabes o que eu tenho feito?
Quando Acabe e Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, fui eu que os guardei, fui eu que os protegi. E Elias diz assim para o servo de Acabe: vai e avisa ao teu senhor que eu vou ao encontro dele. E o moço naquele momento ele temeu e ele disse: não faças isso comigo, porque se eu for e o disser, e tu não compareceres à presença do rei, ele me matará. E Elias respondeu para o menino: vai, vai, porque eu irei. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a Acabe. Porque Deus tinha dado um comando para Elias: vai, te apresentas a Acabe e diga para ele que haverá chuva sobre a terra. Aleluia! Deus tem liberado palavras sobre os seus profetas no dia de hoje, dizendo: haverá chuva, haverá milagres, haverá transformação. E quando Elias chegou diante de Acabe, vendo Acabe a Elias, disse: és tu mesmo o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, e seguiste a Baal. E o Senhor nos confronta nessa manhã perguntando: a quem você tem servido? Você tem servido ao Deus das circunstâncias? Você tem servido ao Deus da afronta? Você tem desanimado no caminho? Deus, ele não se agrada daqueles que ficam titubeando, daqueles que ficam balançando de um lado e para o outro. Não decide se é quente ou se é frio, mas é morno. E a palavra do Senhor ainda diz: aquele que é morto, vomitar-te-ei da minha boca. Estamos no 7º dia e hoje o Senhor te chama a um confronto dizendo: permaneça firme. Permaneça na minha presença. Permaneça obedecendo o meu comando. Permaneça em mim. Permaneça em Deus, no Todo-Poderoso, meu irmão. Não se entregue às circunstâncias. Eu não gosto de falar dessa forma. Não se entregue. Eu vou dizer para você: permaneça. A palavra de ordem é essa: permaneça, insista, persista. E daí muitas coisas aconteceram. Foi necessário Elias chegar diante de Acabe e dizer: então nós vamos ver quem é o Deus de verdade. Elias era um profeta muito ousado, porque Jezabel manipulava Acabe e mandava matar os profetas, perseguia os profetas. Mas mesmo assim Elias falou: vamos subir para um monte, você bota todos os teus profetas para clamarem a Baal, aos Baalins, mas eu vou clamar ao meu Deus, que é o único Deus, que é o soberano Deus, e o Deus que manda fogo. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro. E houve toda aquela história, todo aquele contexto que nós já bem conhecemos, até que chegamos ao contexto inicial, o qual eu li para vocês, que depois do 7º dia, quando Elias pergunta ao seu moço: como é que tá as coisas sobre o mar? E o rapaz responde: eu começo a ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal de que a chuva virá sobre o povo e a fome vai acabar. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que basta um sinal, basta uma palavra que Deus tenha liberado sobre a sua vida para que você permaneça em Deus, apesar das circunstâncias. Agarre-se à palavra, agarre-se à promessa, agarre-se ao Deus da promessa
e tão somente descanse e faça a tua parte. E veja que o povo, quando viu que o Deus de Elias, que é o nosso Deus, diante de tantas circunstâncias, diante de tantos profetas, eram 450 profetas de Baal, clamando, e o Deus de Baal, o Baal não respondia ao povo dele. Elias ainda fez uma coisa ousada: se faltava água, se o rei mandara buscar água para os animais, para que os mantivessem vivos, Elias ainda diz assim: vai lá, pega 4 cântaros de água e derrame sobre o holocausto, porque mesmo derramando água sobre o holocausto, meu Deus, que é o Deus vivo, mandará fogo no céu, e vós testificareis que é o Deus de toda a terra, que é o Deus de toda a glória, é o Deus que opera, sim, maravilhas. E assim foi. E eles invocaram o nome do Senhor. Elias invocou a Deus, clamou ao Senhor e respondeu. Só que aqui tem um detalhe: Elias, ele tinha uma característica, provavelmente uma característica do profeta. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. Elias fazia os desafios e depois ia orar. É uma característica dos profetas, né? Ele liberava a palavra e depois ele ia lá. Aconteceu também com Moisés. Tem um texto lá, que eu não lembro onde é que está, mas que diz: e Deus fez conforme a palavra de Moisés. É por isso que nós temos que ser alimentados diariamente pela palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos dá o comando diariamente para o que fazer, como fazer, quando fazer. E vendo o povo que mesmo com água, que mesmo com 450 profetas de Baal clamando a Baal, Baal não respondera. Quando eles viram que o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou fogo sobre o holocausto, eles começaram a clamar. Eu cantaria, talvez, se eu estivesse lá, eu vibraria, eu dançaria, eu me expressaria, embora eu já soubesse, mas eu ia expressar cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E você, eu te pergunto, o que tem saído da sua boca, dos seus lábios, da sua mente? Só o Senhor é Deus realmente? Se Ele te diz que é para passar um tempo de silêncio, que é para passar um tempo de comunhão, um tempo de disciplinas espirituais, você está obedecendo? A ponto de dizer que só Ele é Deus e se Ele te deu esse comando, você vai cumprir? E olha como Elias, ele foi perseverante, porque depois de tudo que já tinha acontecido, depois dele ter desafiado os profetas de Baal, ainda não havia chovido. E a palavra que Deus tinha dito para Elias no início era: vai e avisa a Acabe que vai vir chuva. Ou seja, a fome vai acabar, porque a terra vai produzir frutos. Só que até então houve o desafio, mas a chuva ainda não havia acontecido. O principal, o cerne da palavra profética ainda não tinha acontecido. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias fala isso, irmãos, e em seguida ele vai para um lugar, ele subiu ao cimo do Carmelo e ele se encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e começou a orar. Ele liberou a palavra, se alimenta, bebe, mas se prepara que vai vir chuva. Liberou a palavra e saiu.
E naquele momento ele foi para o quarto. Ele foi para o seu momento de intimidade. Ele foi para o seu local de intimidade. E ele colocou o rosto em terra. Colocou encurvando-se. Colocou o rosto entre os joelhos. Aqui eu não tenho como expressar, mas é uma posição de prostrar-se, né? De prostração. Elias se prostrou diante do Deus vivo e começou a orar. Senhor, faça cair chuva. O Senhor falou comigo que ia chover, então que faça cair chuva. E ele disse para o moço dele a primeira vez, vai lá e vê se tem algum sinal. E o garoto foi, olhou e voltou. Meu senhor, não tem sinal nenhum de chuva. E Elias continuou ali orando, hora após hora. Eu não sei se você fala em línguas, se você é batizado com o Espírito Santo, mas eu quero dizer para você, ore em línguas, porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso intercessor, ele nos conhece melhor do que qualquer outro, ele revela para nós o que está dentro do coração de Deus, ele revela para nós o que está nos céus a nosso favor. Quando eu oro em línguas, às vezes demora um pouquinho, mas Deus aos poucos vai revelando para mim a vontade dele, de uma situação, de outra situação. E eu convoco você nesse último dia a ter momento de intimidade com Deus. Elias, ele prostou-se com a cabeça em terra, orando a Deus. E eu digo para você, ganhe tempo orando a Deus, orando em línguas. E eu digo para você que para isso você não precisa de uma música emocional, você não precisa estar se sentindo no poder, você não precisa nem achar que está super santo para fazê-lo. Porque o dom de línguas, a palavra do Senhor diz que é o menor dos dons. Mas não é menor porque há uma escala, há uma hierarquia. Mas eu acredito que ele é o menor dos dons porque ele cabe em qualquer um. Ele cabe naquele que se converteu agora e ele cabe naquele que tem 25, 26, 27 anos de convertido, assim como eu. Ele cabe em todos nós. E a oração em línguas, ela é para edificação nossa. É como se que ela fosse criando alicerces para sustentar. A oração em línguas é como a base de um edifício. E se nós somos a igreja de Cristo, como base da igreja de Cristo, a oração em línguas é o que nos sustenta. Porque conforme oramos em línguas, o Espírito Santo vai nos sustentando, vai nos alicerçando, vai nos conduzindo. Então, pela segunda vez, Elias mandou o seu moço ir lá e olhar. Existe lá algum sinal de que vai chover? E o rapaz volta e diz, nenhum sinal, meu senhor. E Elias continua lá. Manda chuva, Senhor. Manda chuva, Deus. O Senhor falou que ia mandar chuva. Continua orando, falando em línguas. Continua orando, falando em línguas. Hora após hora. É assim que tem que ser. Hora após hora. Você orando. E pela terceira vez Elias falou, vai lá, rapaz, dá mais uma olhada e vê se olha direito, se não tem sinal de chuva. E pela terceira vez o rapaz foi e voltou com a notícia, não tem sinal de chuva, meu senhor. E Elias continuou lá, no cantinho especial dele, buscando a Deus, clamando a Deus, com o rosto prostrado em terra, orando. Eu faço isso às vezes a situação está apertada, está difícil. E eu fico aqui no meu monte, no meu quarto, no meu canto, orando. Não preciso sentir emoção para isso. Agora, uma coisa interessante que tem com a oração em línguas é que você começa devagar. Aí passa 10 minutos, você ainda está nesse ritmo aqui, devagarzinho. Passa 20 minutos e você continua naquele ritmo. Mas quando chega os 40 minutos...
tu começas a sentir umas coisas, Deus começa a revelar algumas coisas à sua mente, ao seu coração. E eu ainda faço uma coisa que eu gosto muito, que é orar em línguas lendo a palavra. Então eu fico exercitando, né? Porque nós temos o maior computador do planeta, que é o nosso cérebro, que tem uma capacidade sobrenatural, mas que nós usamos muito pouco, né? Não tem por que nós sermos vencidos pelas máquinas, porque a maior máquina Deus nos deu, que é o nosso cérebro, é a capacidade de raciocínio e de discernimento. E eu tenho esse hábito de orar em línguas lendo a palavra. Aí Deus vai mostrando as coisas. Aí conforme eu leio algo, eu falo, eu não acredito, Senhor, que o Senhor está falando isso comigo. Eu continuo falando em línguas e lendo. É difícil. Não vou dizer que é difícil, é desafiador. Mas vou lá, cantar. Aí às vezes eu paro e o meu esposo fala assim, parou? Aí eu digo, não, é que às vezes tem que dar uma paradinha para entender, né? Aí eu fico naquele versículo um tempão, até entender o que Deus está falando. Mas eu volto e continuo orando em línguas. Amém. Pela quarta vez Elias mandou o seu moço olhar, ver se tem sinal de chuva, nada, e ele continua lá. Orando a Deus, e você vai estar lá no seu tempo orando também. Nada de sinal de chuva ainda, mas eu continuo. E pela quinta vez Elias mandou o moço, nada de sinal de chuva. Pela sexta vez, nada de sinal de chuva, até que chegou o sétimo dia. Elias permaneceu orando. E olha que interessante, no sétimo dia, quando Elias mandou o moço e o moço volta com a notícia, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal de que a chuva do Senhor vai descer. Porque basta um sinal para aquele que é um homem, que é uma mulher de Deus. Basta um sinal para você permanecer e saber de que Deus vai completar a obra que Ele prometeu para a sua vida. E daí, vou repetir o versículo 44 que eu li no início. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. A sétima vez, eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em poucos, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. E aqui eu quero encerrar liberando sobre você essa palavra. Depois do sétimo dia, a mão do Senhor virá sobre a sua vida. E seja qual for o desafio, seja qual for a afronta, seja qual for a dificuldade, seja qual for a enfermidade, seja qual for o dilema que você está passando, seja qual for a solidão que você possa estar passando, o abandono que você esteja passando, seja qual for a rejeição que você esteja passando, nesse sétimo dia, a mão do Senhor virá sobre a sua vida. Receba essa palavra. Receba a mão do Senhor. Olha que coisa linda. A mão do Senhor sobre a nossa cabeça é como uma tenda que nos protege. É como uma tenda que nos garante proteção, que nos garante vitória. Hoje é o sétimo dia da Semana dos Indesistíveis e é nesse momento, é nessa hora que Deus libera sobre a tua vida a mão dele sobre a sua cabeça. Tenha certeza, meu irmão, pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. E tenha certeza que Deus está com a mão dele estendida sobre a tua vida.
Você que assistiu comigo aqui ao vivo, todas essas lives, parabéns. Tenha certeza que o Senhor está com a mão dele estendida sobre a tua cabeça. Mas você que não pôde assistir todas, volta lá e assiste um pouquinho, vai edificar a tua vida. Pode se inscrever lá no meu YouTube, Raíza Ribeiro, que às vezes tem gente que gosta de assistir a live no modo acelerado. Eu sou assim às vezes, porque adianta um pouco. Eu falo devagar, né? E às vezes a gente consegue dar uma acelerada. Mas hoje é o 7º dia. É o 7º dia, Joana, é o 7º dia, Vânia. E eu digo para você que nesse 7º dia, a mão do Senhor está estendida. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua cabeça. Nesse 7º dia você recebe a palavra da certeza de que a promessa do Senhor se cumprirá. Tão somente agarre-se à promessa. Lá no início, antes de todos os desafios, Deus falara a Elias e dissera: avise a Acabe que vai cair chuva. E tantos desafios no meio do caminho aconteceram. Mas lá no final, no último momento, veio a chuva, e veio chuva abundante. Que a chuva de bênção, chuvas de graça. Lembrei até de uma canção da harpa cristã. Eu acho que é a canção número 1 da harpa cristã. Olha como é que eu tô velha. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Eita, meu Deus do céu, a pessoa tem muita idade. Tem essa cara de novinha, mas é das antigas. Mas que a chuva de graça do Senhor, a chuva de bênção, a chuva de milagre, a mão do Altíssimo esteja estendida agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós encerramos agora a Semana dos Indesistíveis, dizendo para você que Elias não desistiu de ver a chuva cair enquanto não teve o sinal. E que você vai permanecer em Deus, ciente de que se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. E eu digo para você também, não sirva mais de um Senhor. Não há como servir a mais de um Senhor. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Você não depende de nada, nem de ninguém. Você só depende do Deus vivo. Você só depende da mão do Senhor sobre a sua vida. Você e Ele é a maioria. Você e Deus são capazes de fazer coisas abundantes. Você e Deus são capazes de resgatar vidas. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que se você mata uma pessoa com uma palavra, você acaba com uma geração inteira. Mas se você salva uma vida com teu testemunho, você salva uma geração inteira. E a Semana dos Indesistíveis foi para dizer para você que sim, nós passamos por dificuldades, mas permanecemos na esperança. Não esperando, que é diferente de esperança. Nós permanecemos na esperança. Na Semana dos Indesistíveis, nós ouvimos falar sobre a adoração, o quanto é importante adorar a Deus, e Deus manda resposta através da tua adoração. Nós ouvimos falar da fé, que é o fundamento para todos nós. E hoje nós estamos encerrando ouvindo: sirva ao único Deus, ao teu Deus que te chamou desde o ventre, que te chamou e que te chama pelo teu nome. E Ele diz para você que você é dele. E mesmo que você esteja ainda com a sua cabeça prostrada na terra, orando, pedindo um sinal, eu digo para você agora que Deus está mandando os sinais para você.
e que vai vir chuva abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqueles que essa semana clamaram por cura, receba a cura em nome de Jesus, como já foi declarado. Você já está curado. Aqueles que pediram oração por trabalho, receba a bênção de um novo trabalho, porque você vai ser abençoado. Aqueles que oraram pedindo pelos seus filhos, que tem promessa na vida dos filhos, descanse em Deus, só ore, porque Deus irá resgatar a vida dos seus filhos. Você que pediu pelo seu casamento, tenha certeza que Deus restaura o amor. Esses últimos dias foi um tempo que o amor foi colocado à prova, né? Quando casamos, nós dizemos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nananana. Mas chegou a pandemia, todo mundo tendo que ficar dentro de casa o tempo todo, um com o outro, e ali foi colocado à prova. E hoje nós falamos sobre o menor dos dons, que é o dom de línguas. E eu encerro esse momento falando sobre o maior dos dons, que é o amor. Ame o seu cônjuge, ame o seu próximo, ame a si mesmo, se valorize, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao Senhor. Não se divida entre dois senhores, mas ame e honre ao Senhor, porque Ele te recompensará. E basta tão somente a mão dele sobre a nossa cabeça para que nós possamos triunfar. E engraçado que aqui em Teresópolis está chovendo. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha, vamos ver. O tempo tá bem nublado. Pela janela, ó, tem um monte. Bem nublado tá o tempo hoje. E justamente nesse dia nós estamos falando sobre chuva. É chuva de bênção, é chuva de milagre, é tempo de refrigério sobre você e sobre a sua casa em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, e estamos aqui, tá? Os meus contatos estão disponíveis aí, pode me chamar no direct também. E lembrem-se que o testemunho, ele é para edificação. O testemunho que às vezes você vai contar vai edificar a vida de muitos e pode salvar vidas. Então compartilhe, mesmo que não seja pessoalmente comigo, mas se permita ser uma boca profética para testemunhar e dizer, e para que todos digam, só o Senhor é Deus. E nós encerramos essa live dos indesistíveis dizendo, só o Senhor é Deus. Um beijo grande no coração de vocês. Tenham um domingo abençoado, um domingo gostoso na presença do Senhor. Que Deus continue ministrando a sua vida nesse dia através do Espírito Santo. Ainda é cedinho. Dedica um tempinho agora da sua manhã, já que você está acordado, a orar a Deus, a buscar a Ele, porque Ele gosta disso, tá? Beijão, Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Só o Senhor é Deus.